Fala galera, voltei dessa vez para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1127 de One Piece, onde a gente vai comentar sobre as divindades de Elbaf que foram reveladas, sobre o castelo onde os Mugiwaras estão. De quem é aquele castelo? A gente vai comentar também sobre aquele gato que consegue se transformar, será que ele realmente é o Loki? E vamos comentar sobre o design dos Mugiwaras aqui em Elbaf. Nós vamos ver tudo nesse vídeo, mas antes já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente vai começar pelo início, é óbvio, e já com confusão em Elbaf, porque aconteceu um incêndio perto da árvore Yggdrasil e foi revelado que essa árvore está em Elbaf e muito provavelmente é aquela árvore, a mesma árvore gigantesca que a gente viu lá no flashback da Big Mom, e ela corre perigo, porque se o incêndio tocar nela, aí acabou, vai acabar todo o reinado dos gigantes nessa ilha, porque muito provavelmente todo o seu trabalho, todos os frutos do seu trabalho provém dessa árvore gigante que vai ter uma grande importância ainda ao longo de todo esse arco. Um primeiro ponto importante para a gente comentar aqui é sobre o tamanho dessa Yggdrasil, porque aqui dessa forma como o Oda desenhou, parece que essa árvore é bem pequena, ela não é gigantesca, mas na verdade eu acredito que essa vila que os Mugiwaras estão é uma vila muito, mas muito longe da Yggdrasil, e aí faz parecer que ela é pequena, quando na verdade ela só está longe, o que significa que o reino dos gigantes ou a ilha dos gigantes é absurdamente gigante. Teria que ser para comportar todos os gigantes, mas é absurdo no nível que vocês vão ver agora. Uma outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui é o navio que levou a Big Mom para Elbaf quando ela era uma criança. E bem aqui embaixo tem 3 pontinhos, é a Big Mom maior, o pai dela e a mãe dela aqui na costa da ilha. E aqui vocês veem que olha o tamanho desse navio comparado ao tamanho das montanhas que estão ali perto desse navio. E aí vocês vão ver o tamanho da Yggdrasil comparado a essas montanhas e a esse navio. Porque em um capítulo o Oda encerra o capítulo com esse painel, e no capítulo seguinte ele já inicia com esse outro painel aqui, ele já inicia o próximo capítulo do flashback da Big Mom com esse outro painel que mostra essas mesmas ilhas que eram maiores, que mostra essas mesmas montanhas que eram maiores que esse navio, e essas montanhas comparadas a Yggdrasil. Olha o tamanho colossal dessa árvore. Vocês conseguem ver aqui que ela está muito mais próxima da costa e ela é uma árvore absurda de grande. Vocês conseguem ver aqui. E aqui nessa imagem inicial ela aparenta ser bem menor, ou não tem um porte gigantesco como a gente vê nessas outras imagens. Mas o que eu acredito é que essa árvore está muito longe dessa vila que os Mugiwaras estão. E aí, mas o incêndio está dizendo que vai afetar a árvore. Acredito que um incêndio em uma floresta ele vai se alastrar até pegar toda a floresta, inclusive a Yggdrasil. Não que necessariamente esteja tão perto dela assim. Um outro ponto interessante sobre o início desse capítulo é que os gigantes estão alvoroçados com o que está acontecendo na floresta e eles começam a falar das divindades do país de Elbaf. E graças a Deus não existe só uma divindade, que no caso seria Nika, porque os gigantes já falaram que Nika é o deus de Elbaf. Inclusive, nesse painel aqui que vocês estão vendo, alguém fala: é melhor avisarmos o deus do sol. Quem será o deus do sol que está existindo atualmente em Elbaf? Porque o deus do sol que que o Oda apresentou pra gente foi o Luffy, foi o Nika, na verdade, que agora é representado pelo Luffy. Além de que os gigantes ainda falam sobre um outro deus, que é o deus das orelhas, e depois eles falam que é um coelho enorme, que infelizmente aconteceu algo não tão legal com esse deus, e eu espero que todos os coelhos de Elbaf sejam considerados como deuses da orelha, porque se não for, a gente vai ter um problema com o que a gente vai ver no final desse capítulo aí. Mas em Elbaf existem várias divindades, deus do coelho, deus do sol, e eu tô louco pra saber quem é esse deus do sol que existe atualmente. Além de que o Hairudin além de que o Dory e o Brog já falaram de um deus da guerra, além do Luffy, que é o deus do sol Nika.
E aí quem será esse outro deus do sol que falaram atualmente? Não se sabe. Daí a gente já pula para toda a confusão, porque a Nami está em um castelo chamado Big Stan. Ela não sabe como foi parar nesse castelo, ela nem sabe como trocou de roupa, e aí já vem o questionamento, quem será que trocou a roupa da Nami? E ela começa a se desesperar pedindo ajuda, porque ela está encontrando diversas criaturas gigantescas, ela não sabe onde está, que é a ajuda do Luffy, do Zoro, do Sanji, que é a ajuda até do Usopp, até o Usopp serve num momento desse, e ela realmente faz com que o Usopp sirva, pelo menos como escudo, um pouco mais pra frente nesse capítulo aqui. Mas uma coisa que me intrigou nesse castelo foi que ele é um castelo gigante, mas ele não é um castelo gigante com proporções para um gigante. Se vocês repararem bem, vocês podem ler o capítulo de novo, ver as páginas. Todo esse molde desse castelo aqui de Legos, ele não é um castelo que um gigante poderia viver ou entrar aí dentro. Ele realmente não funciona assim. Se vocês repararem, as janelas são proporcionais à estatura de um humano. É quase como se fosse, sei lá, a casinha de um cachorro ou algo do tipo. E esse é o caminho que a gente pode pensar para encontrar uma resposta do que é esse castelo e do que está acontecendo aqui. A gente também vai comentar um pouco mais para frente sobre isso. Porque logo após, a Nami já encontra um outro animal, que é meio que um ouriço. Ele se espanta ao encontrar a Nami e começa a perseguir ela. E aqui ó, no cantinho vocês veem que essa proporção de canto de castelo, ela não é uma proporção gigante. Porque a Nami consegue subir, consegue pular, os braços da Nami conseguem ir até o outro lado. Não é como se fosse ali a varanda de um castelo de um gigante, porque essa varandinha aí, ela teria um tamanho colossal que a Nami não conseguiria chegar do outro lado fácil. Mas aí, ó, só esticando as mãos, ela já consegue ver o outro lado. Mas a confusão não acaba por aqui, porque quando ela olha para baixo, nós temos o Usopp sendo engolido por um gato com uma coroa na cabeça. E aí vem a questão, o que é esse gato? Quem é esse gato? Será que ele realmente é o Príncipe Lock? A gente vai ter uma resposta um pouco mais pra frente, ainda nesse capítulo. Nami sendo perseguida por um ouriço gigante, Usopp sendo engolido por um gato gigante, o que está acontecendo aqui? Mas a própria Nami nos dá a resposta do que é esse castelo e do que está acontecendo aqui. Ela fala exatamente assim, a situação está difícil aqui também. O que é isso? Um castelo de monstros? E como eu falei antes, esse castelo não tem proporções para um gigante viver, mas é quase como se fosse a casinha de um cachorro, ou melhor, a casinha de um gato ou a casinha de animais de estimação. Por esse gatinho aí, ele tem uma coroa na cabeça, acredito que ele seja um gato da realeza e essa seja a sua casa. E esse seja o local onde ele faz suas necessidades básicas, onde ele passa o dia, onde ele dorme, onde ele come. Porque se vocês virem aqui nessa imagem anterior, ele está comendo o Usopp. E se vocês forem ver na imagem posterior, quando ele já se transforma em um leão, aqui ó, tem esqueletos de pessoas humanas. Esses não são esqueletos de gigante, eles são esqueletos de seres humanos. É quase como se os seres humanos tivessem sido raptados e dados de comida para esses animais aqui. E aí vem a questão, quem raptou os Mugiwaras do navio? E por que levaram os Mugiwaras para servirem de comida para animais de estimação? Aqui ó, vocês podem reparar que não são ossos de gigante, e esses ossos essas caveiras estão muito próximas dos chapéus de palhas, é quase como se fosse ali do tamanho da cabeça do Usopp, por exemplo, aqui ó, esse esqueleto, essa caveira é quase como do tamanho da cabeça aqui do Usopp, então são esqueletos de seres humanos, o que me faz crer que esse castelo é a casinha desse gato e pode ser de outros animais reais, que são de um príncipe ou do próprio rei, sei lá. E esse castelo, os seres humanos aí servem como alimentos para essas criaturas. Por isso que o Usopp estava sendo comido quando a Nami encontrou ele. Mas aí a Nami acaba conseguindo eletrocutar aquele ouriço gigante, só que esse ouriço gigante cai em cima
daquele gato real, e ele fica com raiva e começa a perseguir os Mugiwaras. Começa a perseguir aqui o Usopp e Nami. E muita gente não gostou desse design aqui do Usopp, eu particularmente gostei. Ele parece muito aquele desenho antigo que tinha um gordão e um magrinho, e o magrinho corria rápido e o gordão era super forte depois que tomava um tônico. Eu não lembro bem qual é o nome do desenho, mas são Vikings, é um desenho antigo e o Usopp tá muito parecido com o design deles. Então eu curti muito. Eles começam a se questionar como foram parar nesse castelo, até que eles chegam à conclusão que tudo isso não passa de uma ilusão criada por aquele licor que eles tomaram, que é a Fada Verde, se eu não estiver enganado. Aí o Usopp, não, então se é uma ilusão eu vou parar aqui e nada vai acontecer. O gato vai me atacar, mas eu não vou tomar dano, eu sou corajoso. E esse aqui é o meu arco, eu vou mitar. Só que meu amigo Usopp vacilou, porque ele levou uma patada do gato, mas foi uma senhora patada que destruiu parte do castelo facilmente e jogou o Usopp lá embaixo. Não só isso, ou não feliz só com isso, esse mesmo gatinho se transforma em um tigre. E aí ele tá aqui com a linguinha de fora, realmente se preparando para comer Usopp e Nami aqui. Como vocês viram anteriormente, tem até uns esqueletos do lado deles, como se fosse aqui o local onde ele realmente janta. E aí muita gente se questiona, ele conseguiu se transformar, tem ali uma coroazinha na testa, na cabeça, será que ele realmente é o Príncipe Loki? Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele é só o gatinho real da realeza de Elbaf, pode ser o gatinho do Príncipe Loki. E como é que esse gato se transforma? A hipótese mais pé no chão que eu posso imaginar aqui é que esse gatinho, ele comeu uma Akuma no Mi, Neko Neko no Mi do tipo leão, e aí ele pode se transformar. Por que eu penso isso? Porque depois que ele foi atacado e foi meio que nocauteado, ele voltou para o seu estado normal de gatinho. Não é como se ele fosse um ser humano. Se fosse, ele teria voltado para o seu estado normal depois de ser nocauteado, coisa que não aconteceu. Se ele fosse uma criação de uma Akuma no Mi, ele teria sumido depois de ser nocauteado. Mas não, o gatinho só voltou, o leão, na verdade aqui, só voltou a ser gatinho depois de nocauteado. Por isso que a questão mais pé no chão é que seja um gato que comeu a Neko Neko no Mi do tipo leão. E aqui ele está transformado nisso. E aí quando ele vai tentar comer o Usopp e Nami, chega Luffy, Zoro e Sanji e acabam com esse tigrão aí, com esse leão. Cada um dá um ataque absurdo. E aí a gente vê aqui, ó, de cima para baixo, que o leão se transforma ou volta pro gatinho. Então, e aqui ele foi nocauteado. Isso só significa que ele comeu um Akuma no Mi, Neko Neko no Mi, do tipo leão. Acredito que seja assim. E por que um gato comeria isso, ou essa Akuma no Mi? Acredito que é o Oda querendo representar de alguma forma que os gatos, eles são os leões da selva de pedra. E qual é a selva de pedra? As cidades. Porque não existe outro animal que tenha um porte menor que os gatos que não sirva de alimento para eles. Os gatos caçam qualquer tipo de ave, qualquer tipo de animal menor que eles, sapos, cobras e tudo mais. E aí o Oda meio que quis representar isso nesse gatinho aqui, que é um gatinho real. E aí ele deu essa Akuma no Mi para meio que mostrar ou representar que os gatos, eles têm dentro de si algo primitivo ou que remete a quando eles eram selvagens, que no caso é ser o rei da selva. Acho que é basicamente isso ou algo parecido com isso. Pra gente encerrar o capítulo com um design foda dos três principais Mugiwaras, Luffy, Zoro e Sanji. E eu gostei pacas desse design dos três. O Luffy aqui realmente parece um viking, eu curti bastante esse design dele. O Zoro já parece ali meio que, sei lá, uma mistura de viking com um Power Ranger, e é um Power Ranger de Elbaf ou da era viking, alguma coisa do tipo. O Sanji já parece mais um cavaleiro templário ou algo do tipo, mas eu curti muito o design desses três. E aqui é revelado que foi eles que arrumaram confusão
com aquelas abelhas lá do início que causaram aquele incêndio, e não só isso, mas o Luffy comeu aquele que era considerado o deus das orelhas, o deus das orelhas grandes, alguma coisa assim. E ele é um deus em Elbaf. Então eu espero que existam outros coelhos que sejam considerados como deuses, porque senão a confusão já está formada. Porque o Luffy comeu o deus da orelha, espero que tenha mais de um, e se não existir, os Mugiwaras vão começar a ser caçados em Elbaf exatamente por causa disso. E aí o Luffy diz, se existir mais animais tão gostosos quanto aqueles, eu vou comer todos. E a confusão já tá. O próprio Sanji fala, se você for atrás, não esquece das abelhas e da colmeia delas, que são muito nutritivas. E aí o Oda lança um capítulo foda desses pra na próxima semana não ter capítulo, infelizmente. A gente só vai ter capítulo daqui a 2 semanas. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo, do design dos Mugiwaras, da minha hipótese sobre esse gatinho, e que eu acredito que ele não é o Loki, mas o dono dele pode ser o Loki, e nos próximos capítulos ele já pode aparecer aí, porque os Mugiwaras estão arrumando muita confusão. Quem será que levou os Mugiwaras para Elbaf para servir de alimento para os animais da realeza? Comentem aqui embaixo as opiniões de vocês, e eu me despeço por aqui. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa o like, se inscreve no canal, e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!